nos traz uma história que vai nos dar aqui um norte, ainda dentro desse assunto. Porque se de fato a nossa mente, a realidade daquilo que é o centro das nossas emoções, não estiverem no lugar, é provável que muita coisa de ruim aconteça. Olha só, Mateus 25. O reino dos céus pode ser ilustrado também como a história de um homem que ia para um outro país. Então ele reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus. Já pensou que patrão, hein? Pegou os bens dele e dividiu entre os seus empregados. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a um outro, ou melhor, 2, e ao outro ele deu 1, divididos de acordo com a competência deles. E então ele partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5. O homem que havia ganho 2 talentos ganhou outros 2 com aquilo que tinha. Mas o homem que tinha recebido 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos trouxe-lhe outros 5, melhor dizendo, e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja aqui, estão mais 5. O senhor o elogiou, dizendo: muito bem, servo, porque fostes fiel no pouco, eu porei sobre muito, venha festejar com o seu senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu aqui 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, respondeu o seu senhor, você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais, venha festejar com o seu senhor. Então o homem que tinha recebido só 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem muito severo, que colhe onde não planta, junta onde não semeia, por isso tive medo, saí, escondi o seu talento na terra, e aqui ele está. Mas o seu senhor respondeu: você é um servo mau, você é muito preguiçoso, já que sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, você devia pelo menos ter colocado o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem dele este talento e deem ao homem que tem 10, porque aquele que usa bem o que lhe dá, a esse será dado mais ainda, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. Você pode se sentar. O que tem a ver essa história com mente, com confusão, com ideia, com gente que está com a cabeça impregnada de coisa ruim? Tem tudo a ver. Se você prestou atenção na história que eu li, o início diz assim: todos eles receberam algo segundo a sua condição, capacidade. Pegou aí? Todos eles receberam 1 talento, que era uma forma de medir nesse tempo. 1 talento variava na questão de quilos, era uma medida de peso de 30 até 35 quilos, 1 talento. Eu fiquei imaginando se esse cara que recebeu 1 talento de ouro, ele pegou pelo menos alguns milhões de ouro na mão. Porque você pode pensar assim: um ganhou 5, o outro ganhou 2, e um ganhou só 1, mas o que ganhou 1 não era pouco. Cada um pegou segundo a sua capacidade, porque o Senhor os conhecia. Todos recebem a proporção daquilo que sabiam trabalhar e mexer. Todos eles.
Pegou aí? Vai raciocinando. A vida também é assim, não é? Tem gente que tem mais que você, quando você se mede, mas cada um tem segundo o resultado daquilo que produz, é ou não é? Eu, por exemplo, eu brinquei aqui com uma situação. Eu acho que a minha parte, Deus colocou tudo no Juninho Afran, Ele só me deu um. Que o Juninho Afran é um guitarrista gospel, é considerado o melhor do Brasil. Agora não mais só gospel, né? Se eu não me engano, é um dos melhores. Aí ele pegou o de 2, eu brinquei aqui, que acho que os 2 talentos ele jogou na vida do Cacau Santos lá, e ele largou só um para mim. A vida é assim, e é normal que seja dessa maneira. Cada um tem, conquista aquilo que tem capacidade de produzir, de organizar, de fazer e de ter. Eu nunca quis ser igual o Juninho Afran, longe disso. O Juninho Afran é o guitarrista da Oficina G3, né? Que agora também já não tem mais, eles estão de férias. Mas eu me inspirei muito nele, eu nem cheguei lá, acho que nem 1%. E é meio frustrante quando você pensa assim, caramba, parece que Deus colocou os talentos tudo na mão dos outros, né? E me largou só com um. Então eu sei que a vida é dessa maneira. Tem gente que, por exemplo, ele gostaria de ter filhos e não pode. E tem gente que não pode nem respirar, que tem filho sem, né? Brincando, é ou não é? Eu conheço pelo menos umas 3 famílias que é assim. Se o cara respirar perto da esposa e a esposa do marido, sai brotando. Isso quando ainda não recebe mensagem profética, que ainda vai vir mais os 2, 3, né, pastora Deus? Parece que Deus dá o dom, né? O talento, mais para um do que para outros. O que Deus, através de Jesus Cristo, nessa passagem, está exigindo dessas pessoas? O que Jesus, contando na história, fala que o Senhor esperava daqueles homens. Ele esperava que eles fossem fiéis. Vai guardando aí. Todos recebem segundo a sua própria capacidade de realizar e fazer. A vida parece injusta às vezes, mas a vida é assim. Não é que o outro tem mais e você tem menos. Não tem a ver com isso. Eu sei que na hora de fazer a conta, mas a conta do outro é mais gorda que a minha. Você vai entender uma coisa bem interessante dentro dessa história. Muito interessante. Por que foi falado na quarta-feira passada que muita gente está com um problema aqui dentro? Vai seguindo o raciocínio comigo. Os homens, aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, quando eles pegaram lá o recurso na mão, que eu não sei que recurso era. Se era comida, se era dinheiro, porque não fala, só fala que era um talento. O talento poderia ser de qualquer coisa. O peso de qualquer objeto, seja ele de valor ou não. Era um talento, ele colocou algo nas mãos deles. Diz que quando eles foram devolver, lembra que o Senhor disse assim, acompanha comigo. Verso 20. O homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe outros 5. E o Senhor lhe disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja aqui, então os mais 5. O Senhor me deu 5 e eu consegui ganhar mais 5. Verso 21. O Senhor
elogiou aquele homem, o servo que tinha recebido 5. Ele disse: muito bem, servo bom e ele não usou o termo, que bom que você multiplicou os 5 que eu coloquei na tua mão. Ele elogiou o quê? A fidelidade. Você não precisava ter feito, mas você fez algo com o que eu coloquei na sua mão. Porque ele pediu para ser feito alguma coisa? No texto ele não fala se era para fazer alguma coisa com os talentos que ele tinha colocado na mão daquele homem. Mas como aquele homem não era preguiçoso, não vivia de qualquer jeito, ele viu naquela situação uma oportunidade de fazer algo. Quando ele chamou o que ele tinha dado 2 talentos, ele disse a mesma coisa: você foi bom e fiel. E para estes 2 ele disse o seguinte: eu vou agora fazer uma festa, vocês vão entrar comigo na festa. Eu quero me alegrar com vocês pelo que vocês fizeram. Estou feliz e vou fazer uma festa. É bom isso, né? Quando a gente é reconhecido, não é? Porque não foi uma recompensa, ele reconheceu a fidelidade daqueles 2. Mas para o terceiro, a conversa foi um pouco diferente. O que tinha recebido só 1 talento, porque isso só estava na cabeça dele, agora você sabe que 1 talento, se fosse de ouro, são pelo menos alguns milhões. Tiago, faria alguma coisa com milhões de reais? Acho que pelo menos uns 3 milhões ia dar ali. Dá para fazer alguma coisa? 3 milhões dá? Para brincar um pouco? Dá, né? Aí o homem fala assim: e você? Então, eu conheci o Senhor, e eu sei que o Senhor é o tipo de gente. Eu não sei se esse homem era o homem que ele estava falando. Porém, o Senhor repete a frase que ele havia dito. Vamos ler juntos? Então o homem, verso 24, que tinha recebido 1 talento, disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que o Senhor colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí, escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o Senhor disse: servo mau, preguiçoso, já que você sabia que eu colhi, ele não está afirmando que ele é, ele está dizendo o quê? Já que você sabia, ou está aí dizendo, né, que eu sou assim como você está falando, por que você não usou essa oportunidade, sabendo, como você disse, que eu sou esse tipo de gente? Por que você não usou isso para fazer com que aquilo que eu coloquei na tua mão desse resultado? Por que a tua ideia foi de se esconder, foi de enterrar o que eu te dei? Eu conheço gente que ganha muito menos do que muitos outros e acaba fazendo muito mais do que quem ganha mais. E que você olha e você fala: caramba, mas como que essa pessoa... Porque o Senhor não afirmou: não, eu sou esse cara. Ele disse: olha, já que você está aí dizendo que eu sou assim, porque na ideia dele, o que ele fez? Ele não fez nada. Com o que ele pegou na mão, ele nada fez. E aqui é que começa a mensagem, quando a gente tem um problema bem aqui dentro. Você acha que o que você tem é pouco,
E porque você acha que o que você tem é pouco, é mais fácil sentar e esperar as coisas acontecerem e não fazer nada. É ou não é? Ficar falando assim, o outro tem, eu não. A casa do outro lá é legal, a minha não. O emprego dele dá mais do que o meu. É ou não é? Porque tem gente que se encosta. Ele para. Ele desiste. E o problema está onde? Quando você descobre que um talento vale milhões, você fica impressionado. Porque o que eu quero dizer para você? A questão não é e não está ligada ao que você tem na mão. Mas está ligado ao que você vai fazer com o que você tem nessa mão aí. Quando a pessoa se sente pequena, diminuída, ela tem essa tendência a se esconder, a se fechar, a deixar de compartilhar, de estar junto, porque ela se sente inferior, insignificante. O Senhor da história, em momento nenhum, pontuou a situação deles pela quantidade de coisas que existia na mão. Ele estava falando sobre outra coisa, sobre fazer alguma coisa, e não a quantidade de coisas feitas. Veja que eles não foram recompensados financeiramente. Ele disse, porque você foi bom e fiel, eu quero fazer uma festa agora. Não fala nada de ter dado em dobro. Falou ali. Se bem que Jesus no final da história vai falar, quem ganha bastante ganha mais, mas quem não ganha nada, até o que tem, vai ser tirado. É por isso que a palavra aí fala sobre fidelidade. E eu sei que é difícil se manter fiel quando você pensa que o que você tem na mão é nada. Você tem alguma coisa na mão. Você tem alguma coisa na sua vida. Só que eu sei que às vezes a gente fica olhando para o jardim do outro, para a grama do outro, fica olhando para a vida do outro. Porque se a minha vida fosse... Você entendeu o início da história? Cada um tem segundo o que é capaz de administrar e ter. Eu gosto muito de uma situação já antiga, do pastor Cláudio Duarte, que uma vez ele contou um testemunho, isso lá nos primórdios, de quando ele começou a ministrar, que um irmão lá, uma família estava enterrada em dívida de cartão de crédito, e que ele queria se ver livre, né, das dívidas e tal, e ele culpava o diabo pelas contas. Ele falou assim, pastor, o que eu devo fazer? Jogar o cartão fora? Eu falei, não, meu irmão, joga você fora, vai você, porque quem usa o cartão é você, não é o diabo, é ou não é? Aí você vai falar assim, mas eu ganho tão pouco. Isso é muito comum acontecer. Às vezes você começa a trabalhar num lugar, o salário não é lá aquelas coisas. E aí você não vê a hora de ganhar um aumento. Porque quando chegar o aumento, você vai poder fazer mais. Você já notou que às vezes o aumento chega e você já gastou o aumento antes dele chegar? E que você vai continuar vivendo apertado? Porque a questão não é o aumento, a questão é como você lidar com aquilo que você tem na mão. E se você não sabe lidar com aquilo que você tem na mão, você tem um problema onde? É aqui dentro. Uma mente que está corrompida, que está doente, e que se eu estiver doente aqui dentro, você pode se tornar uma pessoa que ganha na loteria federal, vai faltar dinheiro para você. Você pode estar trabalhando em 2, 3 empregos, vai faltar recurso para você. Porque o problema não está no que você ganha e está na mão, o problema está aqui, ó.
Porque antes do aumento você comia no Costelão, e depois do aumento você vai para o Matuto, não vai? Vai. E aí depois que você vai para o Matuto, você fala assim: não volto mais atrás, nem para pegar impulso. É ou não é? Se nós estivermos fracos, doentes, debilitados, fragilizados aqui dentro, oprimidos aqui dentro, não importa o quanto se tenha, o quanto se conquiste, você vai continuar vivendo a sofrer, e a perder, e a chorar, e a lamentar. E de que melhor é ficar assim como esse homem, na preguiça. Não vou trabalhar não, eu vou enterrar e vou reclamar, porque parece que Deus não está nem um pouquinho preocupado em me ajudar. O seu valor não está naquilo que está na sua mão. Porque o homem de um talento pensou exatamente assim: eu estou valendo o que eu tenho na minha mão, e para eu não perder o que eu tenho, então melhor é eu esconder e não fazer nada, pelo menos eu não perco. Há quanto tempo a sua vida está nessa caminhada? É melhor eu não fazer nada, que pelo menos eu não perco, eu mantenho o que eu tenho. Só que a tua vida está num limite, já há muito tempo, você esperando que algo aconteça. E por que não acontece? Porque você acha que você só vale aquilo que você tem na sua mão. É você que pensa isso. É você que imagina assim. Só que você deveria pensar um pouquinho diferente. Você quer exemplos bíblicos aqui? Davi era um pastor de ovelhas, não era? Lembra da história? E ele enfrentou um gigante e o matou. O que ele tinha na mão? Uma espada? Ele tinha um estilingue. O danado tinha um estilingue. Jesus tinha a vergonha de estar morrendo como um condenado, crucificado, mas ele fez da cruz um instrumento de salvação. Então você acha que Deus tem que mudar a sua vida, o montante daquilo que tem que ser colocado na sua mão? O valor não está naquilo que tem, está aí, ó. Mas está, sabe onde? Fique em pé comigo, por favor. Mas o seu valor está na sua decisão nessa noite de fazer alguma coisa com o que tem aí na sua vida. Pastor, eu só estou vivo. Então entrega essa vida para Jesus Cristo hoje, de verdade. A parábola parece que não falava de mente, né? Fala. Lá tem uma pessoa doente de mente. Uma pessoa com problemas pessoais, internos. Não, eu nasci para ser um desgraçado mesmo. E eu conheço o meu chefe e o meu patrão. Eu não vou nem me mexer para mim não perder nem o que eu tenho. Porque quando... Olha... Quantos que estão aprisionados, resmungando dentro de si, atormentados dentro de si, destruídos dentro de si, abrindo a boca para dizer: eu sou uma maldição mesmo, a minha vida é assim, o meu caminho é assim. Se eu tivesse a vida do fulano, se eu tivesse a vida do Beltrano, se eu tivesse abraçado aquela oportunidade. Ora, mas Deus colocou algo em você, há uma oportunidade, tem algo aí.
A questão aqui não é o quanto tem em minha vida, mas o que eu decido fazer com o que na minha vida está. Tem gente que decidiu chorar, se lamentar. Tem gente que decidiu entregar os pontos e parar. Por que que o Senhor diz, você é preguiçoso? Porque você ainda acredita que o seu valor é segundo aquilo que você carrega. Eu quero te dizer uma coisa extraordinária. Quem define o meu e o seu valor é Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para me resgatar. Já sentiu o tamanho do seu valor? Mas eu estou falando da sua vida pessoal, das coisas que andam acontecendo no seu caminho, no seu dia a dia. De que para você está difícil se levantar, está difícil caminhar, está difícil continuar, porque você depositou o valor da sua vida naquilo que você acha que é o que você tem e que para você parece tão pouco. Ah, só quem recebe o convite para entrar para a festa é quem recebeu 5 e 2. Não. Como eu disse para você, Deus deu 5 talentos para o Juninho Afran, deu mais 2 lá para o Cacau Santos, e para o Jean ele só deu 1. Sabe o que eu decidi fazer com o talento que ele me deu? Eu decidi louvá-lo na minha limitação e não parar. Eu decidi negociar até que ele venha. Eu gostaria de tocar como o A, o B e o C. Eu não toco como eles, mas toco segundo a medida que o Senhor me proporcionou. E eu sei que eu não vou ser recompensado pela quantidade de músicas que eu toquei, mas por ter sido fiel com o talento que Ele colocou na minha mão. Tem vida aí dentro de você, não tem? Talvez você esteja respirando por aparelhos, mas ainda tem vida aí. Tem um talento aí dentro de você. Mas um talento é suficiente? Poxa, eu estou te dando aqui tantos exemplos. Ele colocou algo em mim e em você. Fala sério. A sua vida tem sido se lamentar, chorar pelos cantos. Por que é assim comigo? Por que tem sido assim comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque talvez você ainda não tenha compreendido. O que Ele lhe deu não é pouco. Ele lhe deu segundo a sua capacidade. E que se você fizer algo na capacidade, naquilo que Ele lhe deu, na quantidade que lhe cabia, Ele também vai te chamar para essa festa. Ele também vai dizer, olha, entra para o meu gozo, para a minha alegria. Porque a situação aqui não tem a ver com quantidade, tem a ver com fidelidade. A se manter fiel, a fazer alguma coisa, e não a choramingar pelos cantos. Quantas pessoas andam perdendo oportunidades? Quantas pessoas, infelizmente, o maligno tem tomado, tem dominado a sua vida? Você está perdendo a oportunidade. Está deixando de alcançar coisas que Deus poderia estar manifestando de forma gloriosa na sua vida. Como está a sua cabeça a respeito de você mesmo nessa noite? A respeito de quem você é?
pastor, eu sou nada. E eu, a cada dia que passa, eu me sinto pior com respeito a mim mesmo. Há um talento em você. Como eu disse, na minha vida eu sou aquele que recebeu um também. Mas eu decidi fazer alguma coisa com o talento que Ele colocou na minha mão. Eu poderia ter olhado e lá no passado eu olhava. Eu já dei testemunho aqui de que meu professor dizia assim: você nunca vai conseguir tocar, esquece. Eu só não dizia: Satanás, cala a boca, mas eu chorava dentro de mim mesmo. E quando eu olhava alguém que tinha tanta qualidade, eu falava: Deus, por que o outro tem tanto e eu só tenho? O seu problema está aqui dentro, na sua mente. Deus tem um convite para nós nessa noite. Já que Ele colocou um talento, um único, e que você achou que a questão estava ligada à quantidade, então você sofreu até hoje, mas a partir de agora você não vai sofrer mais com isso. Que você seja liberto aí, nos seus pensamentos dessa condição. Que você não nasceu para sofrer, para ser desprezado, para ter uma vida miserável, destruída, arrebentada. Não, você não nasceu para isso. Você só não sabia que o que Ele esperava de você era fidelidade e não um montante. E você sabe que a sua vida para com o Senhor, só porque você achava que tinha pouco, ela não é assim aquela vida. Porque você vive dizendo para Ele: quando eu tiver mais, quando eu conseguir mais, aí sim as coisas vão melhorar. Ele está dizendo: não, permita que elas melhorem a partir de agora, a partir deste instante. O que você vai fazer com o que você tem na mão nessa noite? Qual vai ser a sua atitude? Deixa Ele curar sua mente hoje no nome de Jesus. Deixa Ele te libertar nesta noite em nome de Jesus. Eu tenho certeza, porque eu falo com propriedade, porque vivi isso. Eu perdi muitas coisas, porque eu ficava pensando: o outro tem mais, eu tenho menos. Ah, aquele ali nasceu melhor de vida do que eu. Lá na escola, quando eu era criança, eu me lembro, o menino tem caderno de arame, o meu era brochurinha. Ah, a canetinha de pintar era de marca boa, era a minha marquinha ruim. Mas aquilo estava aqui dentro. É você quem decide nessa noite o que vai fazer com o talento que você tem na mão. Porque o Senhor nos deu exatamente a quantidade que nós somos capazes de administrar. Exatamente a quantidade que nós somos capazes de fazer dela movimento. Ele não te deu um, porque viu que você e eu éramos imprestáveis ou mais limitados. Não. O que Ele esperava era fidelidade. Fidelidade. E você pode sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Pode. Porque Deus vai continuar dando a nós segundo a nossa capacidade. Nunca há mais. Mas eu tenho certeza que se você compreendeu o que revela a palavra ao nosso coração nessa noite, à medida em que você for melhorando e crescendo, Ele vai aumentando a quantidade de talentos que Ele vai derramando sobre a sua vida. Ele vai fazendo com que as coisas elas sejam transformadas, melhoradas. Sim, Ele faz. Porque Ele disse o seguinte: sabe esse aqui preguiçoso que não fez nada?
tira o que ele tem e dê para aquele que multiplicou os 5 que tinha na mão. Você espera que Deus faça muitas coisas na sua vida, não espera? Espera. Então mude de vida. Pare de pensar como tem pensado. E se você tem caminhado na esperança que Deus faça alguma coisa, e que você ainda não se decidiu, nem por Ele, nem se batizar, e nem de verdade caminhar com Ele, você ainda não se decidiu, porque você fica esperando que as coisas melhorem, que elas venham mais. Olha, está na sua mão tomar essa decisão e fazer com que isso de verdade aconteça a partir de hoje, no nome de Jesus. Porque é a sua cabeça que está cheia de coisas, que faz com que você não enxergue, que você não perceba. Eu continuo entendendo que eu jamais vou tocar como aquele músico A e o B que eu citei. Mas eu não vou deixar de fazer, porque eu não sou como eles. Aliás, não posso nem ser igual, porque não sou eles. Eu sou esse aqui que você está vendo, e que sei na minha capacidade aquilo que posso fazer em Deus, para as pessoas, porque eu não quero ser chamado de infiel, muito menos de preguiçoso, de alguém que fica ali, né? Há quanto tempo você está esperando que alguma coisa aconteça na sua vida? Dê um passo de fé nessa noite, não espere mais. Não aguarde mais por um sobrenatural. Não. Faça com que o sobrenatural ele se manifeste, como disse Jesus Cristo, até que as bênçãos comecem a correr atrás de você, e as coisas, os milagres comecem a ter que dizer: ei, me espere. Não tenho tempo para esperar, porque sou um servo bom e fiel. Ele colocou um talento na minha vida, Ele colocou algo em minhas mãos, e que agora eu compreendo que não é a quantidade daquilo que tenho em minhas mãos. O valor não está na quantidade, mas o valor está no que eu vou fazer com o que Ele fez de mim, como me fez. E para você, de uma vez por todas, como eu disse, tirar da sua consciência que é pouco, que é pequeno, que é nada. Ele amou o mundo e deu o único filho dele para resgatar a mim e a você. Ele deu o único filho como pagamento. Para uma pessoa que tivesse lá 20, 30 filhos, dar um filho seria fichinha talvez. Só para você entender, ele disse: não, eu só tinha um filho. E para poder te resgatar, e para poder te comprar, eu dei esse único filho que eu tinha. Está difícil, mas agora não está mais. Vencer a batalha na mente, vencer essa batalha dentro de nós, fazer com que, na verdade, o que Jesus está revelando ao nosso coração é de que os doentes de alma, os doentes aqui dentro, na sua mente, estão sofrendo não por falta de recurso, não por falta de condições, ou por que Deus não tenha feito alguma coisa por eles. Não, só porque nós ainda não compreendemos que o valor, na verdade, está naquilo que com as minhas mãos eu vou começar a fazer. Se no seu coração faltava dar um passo de fé em voltar para Jesus Cristo, aí onde você está? Nessa noite eu quero voltar para Jesus. Você volte. Se houve na tua vida, no teu caminho, alguma coisa que infelizmente você deixou de fazer, realizar para Deus, com Deus, na presença de Deus, você enterrou, você escondeu, está esperando alguma coisa acontecer, o Senhor voltar para você devolver a Ele. Infelizmente, se você fez isso, o que você vai ouvir é o que este da história contou: servo infiel, até o que tem e lhe foi dado será tirado. Não, para que você não tenha o desprazer de ouvir isso nessa noite, em o nome de Jesus, desenterre esse talento.
Desenterre o que tem aí sobre a tua vida e passe a viver uma vida na presença dele, e você vai poder experimentar essa vida que ele tem para oferecer. Bom e fiel, entre comigo para a festa que eu já preparei, e eu tenho algo mais, muito maior, mais ainda do que você possa imaginar. Coloque suas mãos sobre o seu peito aí, sobre o seu coração. Amado Pai,